Bom estarmos juntos aqui, sim ou não, gente? Eu quero dizer que eu estou me sentindo muito privilegiado em estar aqui com vocês para ministrar essa palavra nesse último... É o último Difflin do ano, né? Meu Deus do céu, que privilégio. Você me ajuda aí com o horário? Me ajuda? Estou te dando permissão, tá bom? Neemias capítulo 9, versículo 6 e Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Eu quero ler esses dois textos com você, que eu quero dar uma base para algo que eu quero compartilhar aqui. Provavelmente tem algumas coisas que eu vou falar aqui que eu não duvido que alguns de vocês já ouviram isso e já viram. Mas vocês, como homens e mulheres de Deus, vocês vão agir como se nunca tivessem ouvido. Tá bom? É igual o encontro com Deus. Como é que é o encontro? Pronto. E o que acontece mais? Vá lá. Vai e veja, tá bom? Então vou pedir, se você, algumas coisas que eu vou falar aqui, se você já assistiu, já viu, você vai ficar comportadinho, comportadinha, deixa o seu irmão ser abençoado, sim ou não? Neemias capítulo 9, versículo 6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quem pode dizer amém? Queridos, eu estou pegando esses dois textos aqui, além de outros que tem, por causa do nosso próprio tempo, para passar bem rápido para você a ideia do Deus Criador. Ok? Do Deus que fez todas as coisas. Eu quero construir algo em cima disso. E eu quero que você pegue algo muito importante que eu preciso transmitir para você nesta noite. E ouça, já de antemão eu vou lhe dizer. Pela graça de Deus, a minha permanência em Cristo, até essa idade que eu tenho, de anos de vida, e eu digo esses 36 anos seguindo a Jesus, isso tem tudo a ver que eu vou lhe falar aqui. Então eu quero que você pegue isso aqui como um dos maiores segredos para a sua vida cristã. Ok? Quem está comigo aí? Olha aqui para mim. Pense em Deus como Criador. Volte lá para o início, onde tudo começou. Lá com aquele texto, versículo 1, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos pegar do princípio, olhando Deus como Criador. E eu quero fazer menção aqui de 3 coisas pelo menos, e usando como base aqui bem rápido a palavra. Se você está anotando, você vai anotar, e eu vou ler porque já está escrito aqui, ok? Queridos, pense comigo bem rápido. Deus como Criador, quando Ele quis criar as árvores, para quem Deus falou? O que Ele fez? A Bíblia nos diz que Ele falou com o solo. Deus falou com a terra para criar as árvores. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha o que está escrito. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Posso ouvir um amém seu? E viu Deus que isso era bom. Então, quando Deus quis criar a terra, quando Deus quis criar as árvores, as ervas e as relvas, a Bíblia nos deixa muito claro que Deus falou para o solo, Deus falou para a terra, que o solo produza relvas, ervas que deem sementes e árvores que deem frutos, cujas sementes estão nesses frutos, e está escrito que assim se fez. Agora vamos dar um passo mais adiante.
Quando o Senhor ele quis criar os peixes, o que ele fez? Deus falou com o mar, Deus falou com as águas. Gênesis capítulo 1, versículos 20 e 21. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. Ok, só voltando aqui bem rápido. Quando Deus quis criar as árvores, Deus falou para o solo. Quando Deus quis criar o mar, Deus fala para os rios. Estou misturando aqui. Quando Deus quis criar os peixes, Deus fala para as águas, Deus fala para o mar. Agora, caminhe comigo aqui nesse terceiro ponto aqui. Quando Deus quis criar o homem, para quem ele falou? Deus falou para ele mesmo. Façamos. Aqui era o Deus triuno, é ele falando com ele mesmo. Façamos, pois, o homem à nossa imagem. Caminhe comigo bem rápido. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Amém? Vamos lá, bem rápido aqui, para eu caminhar para o segundo ponto, que o Fabiano está me olhando, não sei de onde. É porque tem pouco tempo hoje. Vamos lá. Quando Deus quis criar as árvores, ele falou com quem? Quando Deus quis criar os peixes, Deus falou com quem? Quando Deus quis criar o homem, ele falou com quem? Com ele mesmo. Era a trindade aqui reunida no céu, decidindo a forma como ele iria fazer o homem. Amém? Ok. Pega aqui outro ponto, aqui uma outra coisa importante aqui. Olha aqui para mim. Deus criou as árvores do solo. Deus falou para o solo e as árvores foram criadas. Sim ou não? Sim. Olha aqui para mim. Se você ou eu, se nós tirarmos a árvore do solo, se nós arrancarmos, o que acontece com ela? Ela morre. Diga bem forte, ela morre. Ok. Se nós tirarmos os peixes dos rios, do mar, o que acontece com ele? Ele morre. Fale mais forte comigo, ele morre. E se nós tirarmos o homem de Deus, o que acontece com o homem? Ele morre. Preste atenção, porque está se falando da fonte de onde veio. Deus falou com o solo, e do solo ele cria as árvores. Tira a árvore da sua fonte e ela morre. Deus criou os peixes para viverem no mar, e a fonte deles é o mar. Tira o peixe do mar e ele morre. Deus criou o homem a partir dele. Tira o homem de Deus e o homem morre. Desconecta o homem de Deus e o homem morre. Porque o homem, o ser humano, foi criado para viver em Deus, para viver por Deus. Ele foi criado desta forma, de propósito, queridos. Se nós desconectarmos o ser humano de Deus, ele morre, ele não tem vida. Isso aconteceu lá no início da criação, e infelizmente, mesmo com a vinda de Cristo, o ser humano continua escolhendo viver uma vida independente de Deus. Infelizmente, isso continua sendo uma realidade. E às vezes é tão difícil, às vezes, de alguém compreender, de alguém entender isso. Mas se nós olharmos dessa forma, vendo Deus como Criador e criando todas as coisas, e criando a fonte por meio de quem estava vindo aquela criação dele, nós vamos entender de onde nós viemos.
Nós vamos entender quem é o autor, o criador da nossa vida, e nós vamos então dizer: Senhor, eu entendi que sem o Senhor não existe vida, eu entendi que sem o Senhor não tem como eu existir de fato e de verdade. Você entende? Quando alguém entende de fato isso, queridos, aí vai dizer: não faz sentido o que Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? Entende? Vai fazer sentido isso? Não tem para onde ir. Vai fazer sentido que Jesus disse: eu sou a vida. Vai fazer sentido isso. Entende? Quando nós paramos para refletir, vai fazer sentido isso tudo aqui. Agora preste atenção, você não pode se desconectar de Deus. Você não pode se desconectar de Cristo. E você também não pode permitir que alguém lhe desconecte de Cristo. Porque olha aqui para mim, às vezes é a pessoa que toma a decisão de se desconectar, mas outras vezes ela é influenciada, ela é levada a se desconectar de Cristo. Você conhece alguém que decidiu se desconectar de Cristo? Conhece alguém que decidiu? Mas você conhece alguém que foi influenciado para deixar Cristo? Você entende como isso que é capaz de acontecer? Às vezes de uma forma que o inimigo vai trabalhando de uma maneira tão sutil, que às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes, você sabe como uma maneira tão sutil? Eu digo, se você só congrega no domingo, se você faltar 4 reuniões, você passou o mês inteiro sem congregar, gente. E um mês inteiro é um prato cheio para o inimigo fazer isso aqui, ó. Sim ou não? Por quê? Porque se ele está desconectando você de Cristo, ele está procurando te conectar a alguma outra coisa. Sim ou não? Você entende? Porque ele vai querer criar um substituto. Ele vai criar um substituto para que a gente tenha aquela sensação de que está tudo bem, de que ainda tem vida. Entende? Então a gente precisa ter esse cuidado. Às vezes são coisas pequenas, às vezes não são coisas tão grandes, coisas, oh, foi isso, não. Às vezes são coisas pequenas que vão sendo trabalhadas. Você precisa entender que peso não é igual a pecado. Existem coisas que podem pesar e a gente pode estar carregando aquilo e achando que está tudo bem. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: visto também nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí no versículo 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então você vai perceber que existem pesos que não representam pecado, mas que se você está saindo de casa com 10 quilos no seu ombro, meu irmão, quando você chegar lá na cidade operária, você já deve estar com uns 25 quilos no ombro, se não mais, se conseguir chegar lá, né? Você entende? É peso. Vai, no princípio dá para ir bem. E aí, como é que tá? Tá legal? Não, não preocupa não, tá de boa. Ok. Tente segurar isso aqui por 10 minutos aqui nessa mesma posição. E aí, como é que tá? Até agora tá bom. Você entende? Não dá, gente, não dá. Aí, pastor, é pecado eu segurar um negócio desse? Não. Mas atrapalha. Compromete. E o escritor aos Hebreus, ele fala de uma corrida, ele não fala de uma caminhada. Visto também nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, tira ele da frente. Porque ele pode atrapalhar a nossa corrida. Ele pode se tornar um embaraço. Mas ele fala também do pecado que tenazmente nos assedia. Escute, ele não está falando de pecado que nós estamos praticando. Ele está falando de pecado que nós estamos namorando. Entende a diferença? Que nós estamos flertando. Pecado que tenazmente nos assedia.
Vou repetir. O escritor não está falando de pecado que estamos cometendo. Fala de pecado que estamos admirando. Que acabamos dando uma atenção para eles. Então, atente para aquilo que pode ser um agente do inimigo para tentar lhe desconectar de Cristo, assim como ele pode tentar me desconectar. Atente para aquilo que pode ser um agente. Esteja atento, sabe, seja vigilante. O que está escrito? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, procurando alguém para tragar. Mas no versículo 9 ele diz, resisti-lhe, pois firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então eu quero dizer que outros estão enfrentando as mesmas batalhas que nós, mas é possível nós andarmos em plena vitória. Posso ouvir um amém seu? Agora olhe para o seu irmão e diga, cuidado com a erva de passarinho. Quem sabe o que é erva de passarinho, gente? Levanta a mão aí. Não? Imagina aqui, olha aqui bem rápido aqui para mim. Imagina você tem no quintal da sua casa uma laranjeira promissora, já está dando laranja. Você sabe o que acontece? Passarinho está comendo erva lá nos confins da terra. Aí ele vem voando. Aí ele chega naquela laranjeira e faz as necessidades dele lá. E daquela necessidade dele nasce uma erva danina. E quando você olha, ela vai aos poucos crescendo e vai tomando conta da laranjeira. É impressionante, gente. Eu vivi essa experiência no quintal de casa lá em Monte Alegre. Uma laranjeira. Quando eu vi, rapaz, é impressionante. Você não percebe nada, mas vai criando. Mas é só um galhozinho, é só um brotozinho. Você sabe o que eu tive que fazer? Peguei um facão, subi, me desviando dos espinhos, subi. Mas eu tive que tirar uma lasca da laranjeira com a parte dela, para não comprometer toda a laranjeira, porque já estava lá a erva. Então olha aqui, a erva danina não é você que vai atrás dela, ela vem ser depositada em você. Cuidado. Quem está comigo aí, gente? Estou chegando ao final. Vamos lá. Eu quero ler um texto com você. Eu quero ler Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14. Está na versão A Mensagem. Escute só. A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma exigência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Na outra versão, escute uma coisa que eu disse, é interessante. Paulo diz assim para Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que possamos viver uma vida piedosa, sem mácula aqui. Então, pegue isso aqui que eu vou lhe falar, que isso aqui é muito importante. É um texto que vocês já me viram mencionar várias vezes, mas eu quero fechar com isso aqui. Eu quero que você pegue isso aqui, eu vou já voltar para cá. Você lembra, acho que vocês já viram falando sobre João capítulo 15, que nos fala, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Escute, uma interpretação disso aqui bem rápido. Uma interpretação sugerida é que esse texto, ele nos fala da dependência que nós devemos ter de Cristo, nos fala da nossa comunhão com Ele e nos fala da nossa obediência a Ele. Você já me ouviu falando que o verbo, e nas suas variações de tempo, ele aparece por 12 vezes,
Por 12 vezes ele aparece, ok. Por 12 vezes ele aparece neste capítulo 15 do Evangelho de João. 12 vezes ele aparece esse texto aqui. Então, o que eu quero lhe passar aqui? Queridos, a nossa dependência dele, ela deve ser tão clara e tão forte, ao ponto de nós não revelarmos somente no secreto, mas nessas oportunidades que nós temos aqui, cultuando a ele. Quem está me entendendo? Você entende? Manifestar essa dependência dele, mas ele fala de uma comunhão, de um relacionamento, mas ele fala também de uma obediência a ele. E eu quero que você escute o que eu quero lhe dizer sobre obediência. Escute, a nossa obediência a Cristo não é para ser um peso, não é para ser uma obrigação ou uma moeda de troca. Vou repetir, escute o que eu vou lhe dizer. A nossa obediência a Cristo não é para ser um peso, não é para ser uma obrigação ou uma moeda de troca. A nossa obediência a Cristo é para ser uma expressão da nossa gratidão e do nosso amor por Ele. Porque senão, gente, tem que obedecer, tem que fazer. Não funciona. Ele já fez tudo por nós. Não funciona dessa forma. Diga: permanecer nele. Qual o resultado de permanecer nele, pastor? Primeiro, uma vida cristã saudável. Segundo, uma vida cristã frutífera. Terceiro, vida eterna. Permanência nele tem como resultado uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera e a vida eterna. Por isso eu lhe exorto, não se desconecte de Cristo. Fica de pé, por favor.